Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você não está inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, ative as notificações para não perder nenhuma aula e também siga nas nossas outras redes sociais. Segue a gente no Instagram, @português com Letícia. A aula de hoje é sobre adjuntos adnominais. Então, quando você está fazendo análise sintática de uma frase, ou seja, quando você está identificando sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial, tudo isso, você precisa identificar os adjuntos adnominais também. Então, antes de começar a aula, antes de eu te explicar, como identificar os adjuntos adnominais, eu coloquei aí um teste para você, um exercício. Então, pega lá seu caderno, papel, uma caneta e anote aí para que você veja se sabe fazer essa análise sintática aí. Coloquei um período composto. Todos os alunos do curso estavam preparados e fizeram a prova de português tranquilos. Muito bem, você identifica, eu já separei as duas orações. A primeira oração, todos os alunos do curso estavam preparados. A segunda oração, fizeram a prova de português tranquilos, para ficar mais fácil para você. Então, coloquei o que tem em cada uma das partes aí. Então, sujeito, núcleo de sujeito, adjuntos adnominais, predicado, verbo, predicativo, sujeito, tudo aí já tá na tabelinha. Então, pausa o vídeo, faz esse exercício, vê se você sabe identificar cada um desses termos sintáticos, das orações. E aí, depois volta pro vídeo, eu vou te explicar os adjuntos adnominais e depois a gente corrige esse exercício. Muito bem, os adjuntos adnominais são termos que especificam, delimitam ou determinam o significado de um substantivo. O que isso significa na prática? Eu tenho lá um substantivo e eu tenho os adjuntos adnominais, as outras palavras que se ligam, que estão relacionadas a esse substantivo. Eles são termos considerados acessórios da oração, ou seja, teoricamente pode-se retirar o adjunto adnominal. Entretanto, na prática, se a gente olha para uma oração e retira os adjuntos adnominais, o sentido dessa oração vai ficar prejudicado. Então, embora sejam considerados termos acessórios, eles são importantes para o sentido da oração. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui uma frase para te mostrar o seguinte. A frase é a seguinte: as suas duas amigas cariocas chegaram. Veja, você sabe separar o sujeito do predicado. Quem chegou? As suas duas amigas cariocas. Então, tudo isso é o sujeito. Beleza. Você consegue identificar qual é o núcleo do sujeito? Ou seja, qual é a palavra mais importante do sujeito, aquela que carrega o sentido, o significado do sujeito inteiro? Essa palavra é amigas, Então, quem chegaram? Amigas. Amigas chegaram. Então, você percebe que todas essas outras palavras que estão acompanhando amigas, as suas, duas e cariocas, elas não carregam o sentido, todo o sentido do sujeito. Entretanto, se a gente tira essas palavras, prejudica, o sentido da oração. Amigas chegaram. Muito bem. Então, isso eu te provo que, embora sejam considerados termos acessórios, eles têm ali uma importância na oração. E aí, nessa altura, você já sabe que todas essas palavras, as suas, duas e cariocas, que estão relacionadas ao substantivo amigas, são adjuntos adnominais. Elas estão, elas acompanham um substantivo. Então, veja. Os adjuntos adnominais, então quando a gente fala de adjunto adnominal, a gente está falando de análise sintática, certo? A gente tem uma aula aqui no canal Português com Letícia, em que eu ensinei a diferenciar análise sintática de análise morfológica. Então, de novo, quando eu estou falando de adjunto adnominal, eu estou falando de análise sintática. E agora, morfologicamente falando, ou seja, em relação lá às classes de palavras,
eu te digo que os adjuntos adnominais, eles podem ser artigos, podem ser pronomes, podem ser numerais e podem ser adjetivos. Então, nessa frase que eu coloquei para vocês, tenho tudo isso. As, que é um artigo, suas, que é um pronome possessivo, duas, que é um numeral, e cariocas, que é um adjetivo. Todas essas classes de palavras aí que estão funcionando, né, como adjuntos adnominais, ou seja, acompanhando o substantivo amigas, que é sintaticamente o núcleo do sujeito. E aí eu vou te mostrar que os adjuntos adnominais, eles não precisam estar necessariamente no sujeito. Então, eles não aparecem apenas no sujeito, eles podem aparecer no predicado também. Então, de novo, para aquela frase lá do começo da aula. Agora eu já vou começar na correção, né, da frase do começo da aula, só que eu vou trazer essa correção de duas formas. A primeira, assim, nesse esquema das chavinhas, dos círculozinhos, falando o que é o que. E segundo, eu trago da forma mais organizadinha, que é aquela tabela que eu mostrei para vocês no começo. Então, tem aluno que prefere fazer essas chaves, as setas e falar o que é o que, né? E aluno que prefere fazer uma tabela de forma mais organizada. Por isso que eu trouxe das duas formas e você vê com que tipo de correção você se identifica melhor. Vamos lá, primeira oração. Todos os alunos do curso estavam preparados. Então, sintaticamente falando, eu tenho aí a divisão do sujeito e do predicado. Quem estava preparado? Todos os alunos do curso. Todos os alunos do curso é o sujeito dessa oração. Então, eu tenho o núcleo do sujeito, que é alunos, e os adjuntos adnominais, todos, os e do curso. Todas essas palavras e expressões, elas estão relacionadas ao substantivo, ao núcleo do sujeito, alunos. Muito bem. Analisei todo o sujeito, né? Já sei que o núcleo é alunos, que todas essas outras palavras, elas estão acompanhando aí o sujeito, são adjuntos adnominais. Vamos para o predicado. Eu tenho aí um verbo de ligação, ele serve apenas para ligar o sujeito ao seu predicativo, ou seja, a uma característica do sujeito. Então, preparados aí é o predicativo do sujeito. É uma característica que eu dou para o sujeito por meio de um verbo de ligação. Muito bem. Então, os adjuntos adnominais dessa primeira oração são todos, os e do curso. Beleza, segunda oração. Fizeram a prova de português tranquilos. Eu tenho aí um verbo transitivo direto, quem faz alguma coisa. Muito bem, todo verbo transitivo direto, ele exige um complemento, que é o objeto direto. Fizeram o quê? A prova de português. Muito bem, a prova de português é o objeto direto. Tudo isso, a prova de português é o objeto direto. Qual é a palavra mais importante do objeto direto? O que eles fizeram? Prova, né? Os alunos fizeram o quê? Prova. Prova é o núcleo do objeto direto. E as outras palavras que acompanham o núcleo do objeto direto são adjuntos adnominais. O a é um adjunto adnominal e de português também é um adjunto adnominal. Então, vocês percebam que essas essas 4 palavras, né, que compõem um objeto direto, eu pergunto para o verbo, fizeram o quê? A oração responde, a prova de português. Então, tudo isso é o objeto direto. Dentro do objeto direto, eu tenho aí o núcleo do objeto direto e as palavras que acompanham esse núcleo, que são chamadas de adjuntos adnominais. Muito bem. E tranquilos é o predicativo do sujeito, é uma característica do sujeito por meio de um verbo de ligação. O predicativo do sujeito, ele não faz parte do objeto, né? Eu posso provar isso porque eu posso trocar o objeto direto por um pronome oblíquo, por exemplo, eu posso dizer fizeram-na tranquilos, e aí o predicativo do sujeito, o predicativo do sujeito, né? Ele não está dentro do objeto direto.
E é isso, tudo isso é predicado. Agora eu vou mostrar para vocês na tabelinha, aquela tabelinha que eu apresentei no começo da aula, para deixar isso de forma mais organizada. Alguns alunos acham esse esquema um pouco caótico. E aí estão as respostas da forma como eu tinha posto no começo da aula. Então, primeira oração, todos os alunos do curso estavam preparados. Segunda oração, fizeram a prova de português tranquilos. Sujeito, todos os alunos do curso. Núcleo do sujeito, alunos, adjuntos adnominais, todos os e do curso. Predicado, estavam preparados. Verbo, estavam, é o verbo de ligação. E predicativo do sujeito, preparados. Na segunda oração, sujeito, todos os alunos do curso. Esse sujeito eu chamo de desinencial, elíptico ou oculto. Por quê? Porque a oração é a seguinte: fizeram a prova de português tranquilos. O sujeito está aí explícito nesta oração? Não, ele está explícito na oração anterior. Então eu não posso falar que é um sujeito simples. Eu tenho de falar que é um sujeito desinencial, ou seja, eu consigo saber quem é esse sujeito pelo contexto, porque ele está expresso antes, mas ele não está naquela oração, então não posso falar que é um sujeito simples. Muito bem. Predicado, fizeram a prova de português tranquilos. Verbo, fizeram o verbo transitivo direto. Complemento verbal, a prova de português, que é o objeto direto. Núcleo do complemento verbal, prova, adjuntos adnominais a e de português. E predicativo do sujeito, tranquilos. E aí, você tinha acertado quando eu passei lá no começo da aula essa tabelinha? Conta aí pra gente nos comentários. Eu espero que essa aula tenha sido útil, que você tenha gostado e aprendido mais sobre adjuntos adnominais. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de nos seguir lá no Instagram, @portuguescomletícia. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau! E também segue a gente nas nossas outras redes sociais. Vamos bombar meu Instagram. A gente precisa chegar a 10k no Instagram pra falar o arrasta pra cima, sabe? Ajuda a gente lá. @portuguescomletícia. Sim ou não? Sim ou não? Vou gravar outro, vamos ver. Já aí depois você vê lá o que ficou melhor.